Nasci aqui à Praça Manuel Rodrigues da Rocha, a 19 de abril de 1924. O nome dos pais do senhor? Pedro Rodrigues Agra e Juvita Nepomuceno Agra. O senhor perdeu a sua genitora aos 10 anos, 1935. Como foi a infância, a vida de Alberto e qual era o tipo de esporte naquela época? O esporte nós não tínhamos na época nenhum, a não ser brincadeiras na praça, de pega, de correr um atrás do outro. As nossas brincadeiras eram essas, não existia naquela época o cultivo do esporte. Mas na infância, assim, os amigos, quais são os amigos que o senhor lembra daquela época? Eu me lembro de Arnoldo Maris, o José Chagas, José Francisco Filho, o Décio Barbosa e o José e o Rubio, irmão do Décio, eram nossos colegas aqui na nossa praça. Naquele tempo era Praça da Matriz. Dormia cedo, acordava cedo? 8 horas nós já estávamos deitados, às 6 horas da manhã nos preparamos para estar na escola às 7 horas. Já existia motor a luz, luz a motor? A luz, o motor funcionava, a nossa energia elétrica era de 6 horas da noite à meia-noite. E durante o dia já existia, por exemplo, vamos supor, fábrica de picolé ou sorvete? Não. Nem sonho, né? Eu conheci picolé aos 10 anos. A partir dos 10 anos? 10 anos, foi quando eu vi gelo pela primeira vez. Aqui em Santana de Ipanema? Aqui em Santana de Ipanema. O senhor se lembra de quem era a sorveteria? Não era a sorveteria. O meu sogro foi no dia da sua posse, mandou vir de Palmeiras dos Índios. Ele era interventor? Não, ele foi eleito. Eleito. Ele concorreu com o Dirineu Tenório, o pai de Dr. Aderval e Genival Tenório. E nessa festa ele trouxe gelo de Palmeiras dos Índios, foi quando eu conheci pela primeira vez. Aos 10 anos. Qual era o nome do senhor? Era Joel Marques. Quantos irmãos? Nós somos 9 irmãos em minha casa. 9. E o nome deles? Djalma, Albertina, Ana, Haroldo, Maria de Lourdes, Hilda, Celso, Jugurta e eu. E os primeiros estudos? Na minha idade, por exemplo, 6 anos, e quando ele ia crescendo um pouco mais, adquirindo mais conhecimentos, aqueles mais adiantados precisavam tomar a lição da cartilha, primeiro livro, etc. O senhor teve um parente que ajudou e foi o grande responsável pelos estudos do senhor? Sim, foi o meu tio Manuel Nepomuceno Ferrageiro. E aí ele bancou os estudos aqui em Alagoas? Aqui há 2 anos nós estudamos em Recife, no Colégio Nóbrega, e 4 no Colégio Marista, em Maceió. Ele era irmão de minha mãe. O senhor saiu em quantos anos andando em Ipanema para estudar lá fora? Aos 11 anos, incompletos. E a partir daí, em Recife, depois Maceió, e voltou para Recife de novo? Voltei para Recife, fui trabalhar no comércio, trabalhei cerca de 11 meses como comerciário, e aos 18 anos incompletos eu entrei no Exército como voluntário, e na oportunidade foi preciso uma carta do meu pai há 2 anos, que eu não tinha idade ainda suficiente. Antes de entrar no Exército, o senhor trabalhava numa loja, parece de chapéus, Eu trabalhava numa loja de chapéus que vendia indústria a varejo e atendia a região de Sergipe ao Maranhão. O senhor se lembra do nome dessa loja? A firma era M.R. Machado e Companhia. Bom, aí veio o Exército, pediu autorização ao senhor Pedro, e aí ficou servindo aonde? Em Recife mesmo? Nós fomos incorporados provisoriamente em Olinda, e 40 dias depois embarcamos para Fernando Noronha, isso foi em março de 1942. Treinamento em Fernando Noronha. E os treinamentos, como era naquela época? Porque a gente vê hoje aqui o Exército, tem aquele paredão, tem o preparo físico. O que era? Era puxado ou não? Era puxado sim, porque nós éramos cerca de 1.500 homens aproximadamente na ilha de Fernando Noronha, e é preciso fazer muita coisa para a defesa da ilha, que se esperava que ela fosse atacada pelos alemães. Então nós saímos diariamente com pá, picareta, cavando trincheiras e outras obras de sapa, para que nós tivéssemos condições de enfrentar um ataque se necessário. A gente observa hoje pela televisão que Fernando Noronha continua ainda com toda aquela mata, aquela beleza, né? E naquela época, eu imagino como não era, né? Olha, Fernando Noronha não tinha mata propriamente, tinha capoeira, viu? Mato, e capoeira grossa, por não dizer, como diziam aqui vulgarmente, né? Porque ela já era desmatada naquela época, há 53 anos atrás.
A partir daí, depois dos treinamentos, o senhor retorna para Recife? Não, eu não retornei para Recife, eu fui transferido para João Pessoa. Aí já havia, inclusive, um clima de que o Brasil poderia realmente entrar... falava nisso, exatamente. Agora, como o senhor analisa, antes de entrar no país, entrar na guerra, a gente sabe que houve uma negociação muito grande de Getúlio Vargas, o tempo todo segundo informações. Você acredita nessa negociação? Realmente, entre países não há amizade, há interesse, né? E havia duas correntes no país, uma pró os aliados e outra pró o eixo que era os aliados e outra pró o eixo que era constituído dos países Alemanha, Itália e Japão. Então essas duas correntes procuravam se firmar e procurando, de um certo modo ou de outro, dar apoio. E Getúlio Vargas, como ditador e simpatizante de Hitler e Mussolini, isso de um certo modo, né? Ele então fez o possível para que o Brasil se mantivesse na neutralidade. O que não ocorreu em virtude de nós sermos fornecedores de material estratégico para os Estados Unidos, que ia alimentar a sua indústria bélica. E os alemães, sentindo isso, começaram a nos hostilizar. E vários nossos navios foram torpedeados no seu curso que fazia do Porto do Rio, ou qualquer porto do país, até os Estados Unidos. Para os estudantes, as pessoas que estão ouvindo o programa agora, os aliados, a partir da invasão, que eles tomaram a França e se dirigiram à região da África, né? E aí ficava mais fácil ter acesso via Nordeste, é isso? Exatamente. E aí eles achavam que o Brasil poderia realmente ser tomado. Em 1943, os alemães dominaram plenamente o norte da África e ficavam muito próximo para o Brasil. Essa distância que podia ser coberta por avião, então por navios de guerra principalmente. E os alemães estavam obtendo isso muito grande durante a guerra, e com isso nós estávamos expostos. E havia um interesse muito grande dos aliados, especialmente dos Estados Unidos, para que os alemães não viessem dominar em parte ou em toda a América do Sul, que seria prejudicial aos seus interesses. Então, nisso houve uma série de negociações, inclusive o nosso chanceler Oswaldo Aranha, que era favorável à aproximação maior com os Estados Unidos, e com isso a nossa diplomacia conseguiu, junto aos Estados, base aérea de Natal, Salvador, Rio de Janeiro, para que essas operações da Marinha Americana se fizessem com mais cuidado, de melhor maneira, aqui no Atlântico Sul. E a cessão dessas bases incorreu numa compensação. Essa compensação foi a instalação da siderúrgica de Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro. Agora, o convite para ir para a guerra, como foi que aconteceu? O chamamento, não o convite, porque isso não é convite. O cara, se chamar para ir para a guerra, não é convite. Olha, não houve propriamente um convite. Nós já estávamos psicologicamente preparados, treinados, e passamos 6 meses em aldeia, no final de... Aldeia era onde? Na aldeia, um campo de treinamento em Pernambuco, né? Em Pau d'Alho. E nós passamos o segundo semestre de 43 e parte de 44 fazendo treinamentos.